A taxa de desemprego no Brasil foi para 7,5% em julho deste ano, maior desde julho de 2010, segundo o IBGE. Em estados de grande concentração de atividade industrial, como São Paulo, essa taxa é quase o dobro, supera os 13%. No total, isso significa algo em torno de 8 milhões de desocupados no país, com ênfase nos jovens entre 18 e 24 anos. Para tentar conter a onda de pessimismo, o governo lançou o Programa de Proteção ao Emprego, o PPE, que prevê a redução em até 30% da jornada de trabalho com a diminuição proporcional de salários em períodos de crise. Mas há quem defenda outra solução para o enfrentamento da crise: o trabalho temporário prestado por pessoa física a uma empresa para atender necessidade transitória de substituição de pessoal regular, como é o caso, por exemplo, dos períodos de festas de fim de ano, Páscoa, Dia das Mães, por exemplo. Além, naturalmente, de uma outra questão que nós vamos discutir aqui, que é o trabalho intermitente. Quem está com a razão? Para discutir o tema, nós recebemos no Brasil em Debate os deputados Herculano Passos, do PSD de São Paulo, e Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, a quem eu quero agradecer desde logo pela gentileza de terem atendido ao nosso convite. Eu falei de trabalho intermitente, deputado, e esse é um projeto que o senhor defende. O senhor é da Comissão de Turismo e o turismo tem um interesse direto nessa questão. O senhor podia explicar melhor para o telespectador da TV Câmara e para os ouvintes da Rádio Câmara qual é a natureza desse trabalho intermitente? No que ele se diferencia do trabalho temporário, por exemplo? Com certeza. Em relação à crise e ao desemprego, a indústria hoje está robotizada. A agropecuária, que é outra geração de emprego, está mecanizada. O que mais gera emprego hoje no país é o turismo. Em 52 segmentos de cadeia produtiva. E o trabalho intermitente é muito importante para regulamentar a legislação, que hoje já se usa o trabalho intermitente, mas está na informalidade. E a nossa pretensão... Ele consiste exatamente em quê, deputado? Você podia dar um exemplo concreto? Um exemplo, por exemplo. Um restaurante que tem um movimento maior no final de semana e durante a semana o movimento é pequeno. Então, o dono de um restaurante ele pode contratar uma equipe que é permanente, ou seja, trabalha toda semana. E no final de semana ele poderá contratar pessoas temporariamente e vai pagar por aquele período trabalhado. Muitas vezes, agora na época de crise, pessoas desempregadas poderão trabalhar no final de semana. Um estudante universitário nos Estados Unidos e no mundo todo, isso é possível, ele trabalhar no horário que ele não está estudando e ganhar o seu dinheiro e pagar os seus estudos. Então, e isso daí precisa ser regulamentado, e aqui no país não está sendo feito isso. Num evento como o Rock in Rio, que as empresas que fizeram o trabalho terceirizado sofreram uma multa de 20 milhões de reais. Porque não está na informalidade. Então a gente quer formalizar isso e o projeto é justamente para aumentar a empregabilidade e as pessoas poderem trabalhar no período provisório. Deputado Leonardo, o seu partido, o PT, sempre se posicionou contra qualquer medida que pudesse precarizar os direitos trabalhistas, né? Por isso o partido sempre foi contra a flexibilização da CLT, nesse sentido, esse embate se faz frequentemente aqui no Congresso. Como é que o senhor vê essa ideia, deputado Herculano? Quero primeiro te cumprimentar, Paulo, cumprimentar também o deputado Herculano, nosso colega, inclusive em algumas comissões aqui na Câmara. Primeiro eu vejo que há um princípio que nós temos que preservar, né, que o trabalho dignifica o trabalhador, a trabalhadora, dignifica o homem, a mulher. Nós temos exemplos, inclusive, mais históricos, né, que o homem era chamado pelo nome do ofício, né? Joaquim Alfaiate, né? O carpinteiro, o Zé Pedreiro, não é? Até o fulano jornalista, o Paulo José jornalista, não é?
Então, o trabalho nos dignifica. A identificação com o trabalho é uma coisa histórica. Entretanto, também nós temos na história que teve tempo do trabalho penoso, que é a escravidão, né? Quando um país dominava outro, escravizava aquele povo. Né? Nós estamos vendo até uma novela aí agora passando sobre a escravidão. Está na origem da palavra trabalho, né? o chicote, né? Então, exatamente. O trabalho do povo negro, né? Aqui no Brasil mesmo, tivemos um longo período da escravidão negra. Então, esse trabalho era penoso, não é? Ele não dignificava as pessoas. Portanto, nós defendemos esse trabalho que vai nos dar alegria de ser trabalhador, de ser trabalhadora. Não é? E a cada dia a gente vota leis aqui na Câmara que podem ser leis boas, que vão melhorar a vida das pessoas, também podem ser leis ruins. Nessa questão do trabalho intermitente, que nós estamos conversando aqui agora com o deputado Herculano, o senador Waldir Raupp tem um projeto de lei interessante, onde ele tenta, baseado, inclusive na legislação que já existe, né, na CLT e na própria regulamentação das leis, ele apresenta um projeto de lei para regulamentar o trabalho intermitente, que é esse trabalho que foi dito aqui agora, que com a modernidade da sociedade, surgem novas formas de trabalho. Né? No caso de uma festa, por exemplo, que vai durar vários dias, e que ela começa e termina quando termina a festa, né? Então as pessoas precisam trabalhar ali. Mas você pode ter uma legislação que regulamenta isso, como se a mesma pessoa pegar serviço no dia que a festa começa, no dia que ela termina. Você pode ter turnos, né, de trocas de horários. Então, essa proposta do senador Waldir Raupp era interessante, que ela regulamenta, ela propõe regulamentar esse trabalho intermitente. Assegurando os direitos trabalhistas e a jornada de trabalho adequada para que não fique um trabalho penoso ou um trabalho escravo, né? Mas seja um trabalho que possa as pessoas trabalhar, sendo artista ou profissional que trabalha na infraestrutura, poder trabalhar, produzir, a empresa ganhar o seu lucro, ter o seu lucro, que é normal, e também o trabalhador ter o seu trabalho e receber pela sua jornada trabalhada. Portanto, nós somos a favor dessa legislação, ela está sendo debatida aqui na Câmara. Nessa lei que o senador Waldir Raupp apresentou nesse projeto de lei, tem vários projetos apensados, inclusive esse do Laerte Oliveira. Né? São vários projetos apensados. Então, eu espero que nós possamos ter a capacidade aqui na Câmara, reunir todas essas propostas, debater, se for o caso de fazer algumas audiências públicas. Esse programa aqui é importante, porque a sociedade vai ficar sabendo disso também, né? Para que a gente possa ter uma lei, então, que possa normatizar essa questão do trabalho intermitente. Deputado Herculano, o deputado Leonardo tocou num ponto importante, quer dizer, um conjunto de propostas que estão tramitando ao mesmo tempo aqui na Câmara, algumas já foram apensadas ao projeto do deputado Laerte. Não seria o caso de se pensar, eu falei aqui rapidamente de trabalho temporário, falei de redução de jornada, falamos de trabalho intermitente, de se trabalhar em conjunto, holisticamente, como se diz hoje, essa questão para a gente poder chegar a um consenso? Com certeza, eu acho que o debate é importante, ouvir todos os pensamentos, tanto é que eu realizei uma audiência pública na Comissão de Turismo específica para debater o trabalho intermitente. E ouvimos todos os segmentos de sindicatos, o patronal, de funcionários, todas as pessoas, pessoal ligado ao turismo, enfim, todo mundo teve a oportunidade de expor os seus pensamentos. E essa audiência pública é justamente para captar todas as ideias e formatar o projeto para que o relator na Comissão de Trabalho, acho que é o Silvio Costa, o relator do trabalho intermitente, eu o convidei para participar da reunião, até para ele ter mais informações, porque é muito complexo essa legislação e eu entendo que a gente tem que flexibilizar mais, até porque o mundo mudou. E a CLT são leis importantes que ajudaram muito a defesa do trabalhador durante todo esse período, mas nós vieram do governo Getúlio, né? Na época do Getúlio Vargas, né? E o mundo está mudado. Hoje muita coisa avançou. Então nós temos que modernizar a legislação. E esse é o meu pensamento. Lógico que não tirando não dá ter nenhum prejuízo ao funcionário, aos trabalhadores, até porque
no trabalho intermitente prevê também 13º proporcional, fundo de garantia, enfim, todos os direitos assegurados. Nós não queremos prejudicar funcionário de forma nenhuma. E na Itália, em Portugal, tem leis modernas sobre o trabalho intermitente. Pode servir, inclusive, de baliza para as nossas e a aqui. sociedade hoje a respeito ela tema, nos né? permite hoje várias formas de trabalho, né? Nós temos, por exemplo, determinados trabalhos que a pessoa não precisa, às vezes, estar no local de trabalho. Com a internet hoje, muita gente já trabalha em Você casa. está em casa, preparar seu estudo, sua pesquisa, dependendo da empresa, do ramo de trabalho que é, ele não precisa ter uma jornada de trabalho controlada, né? Mas ele pode produzir, às vezes, fora do tradicional local de trabalho, né? A gente ainda convive muito com aquelas fórmulas lá do Fordismo, né? Que é a questão da obrigatoriedade do horário, etc., etc., quando às vezes não é praticamente impossível isso numa sociedade automatizada como é a nossa. Né? Eu entendo que o trabalho ele tem que ser flexível e dar oportunidade para a pessoa trabalhar mais ou menos. Porque eu acho que esse negócio de que tenha que trabalhar 8 horas todos os dias, tá? E se a pessoa quer trabalhar menos, até porque ela tem que olhar um ente querido, um pai, um avô, e só tem meio período que ela possa trabalhar. E o outro período ela tem outros compromissos, de estudar, por exemplo. Então, esse trabalho flexibiliza isso e dá oportunidade para a pessoa trabalhar, levar o sustento para casa, trabalhando menos, né? Até porque não pode trabalhar o tempo integral. Deputado Leandro, como é que o PT está vendo essas questões? Não, nós vemos... O partido já tem uma orientação? Tem, nós trabalhamos, achamos que somos um partido, né, que tem uma concepção também que a sociedade moderniza e está se atualizando. Entretanto, nós só não concordamos com aquilo que vai piorar as condições dos trabalhadores. Por exemplo, nós estamos discutindo aqui na Câmara uma medida provisória, que inclui de autoria do governo, né, da presidenta Dilma, para resolver atuar nesse momento da crise, né? Permitir que possa, se for o caso, os sindicatos e as empresas renegociar forma de trabalho, inclusive o salário com os trabalhadores. O que nós não redução de jornada. O que nós não concordamos é com o negociado sobrepor o legislado. Ou seja, se você tem uma lei que determina que aí significaria, X, se houver eu não posso, uma perda de conquistas. Você, como empresa, negociar para as pessoas ganhar menos do que estabelece a lei. O que se pode é o seguinte, estabelecer, por exemplo, uma redução de jornada. Né? E aquela redução que foi reduzida, né? O percentual se reduzir na hora de receber. Tudo bem, mas, por exemplo, se você tem a hora extra estipulada, a lei determina que a hora extra é 60%. Né? Eu não posso, enquanto sindicato, e você como empresa, negociar que o trabalhador vai receber 50%, menor que 60%. Né? Ele pode receber. Que aí significaria, se houver, uma perda de uma conquista. Significa o negociado sobrepor o legislado, sobrepor a lei. Então a lei ela é superior. Não é? A negociação entre patrão e empregado ela não pode ser superior à lei. Não é? Aquilo que nós votamos aqui como deputados é uma lei federal. Ela tem que valer pelo Brasil inteiro. Ou então a própria CLT, que já é uma legislação antiga, ela tem que prevalecer. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos, dessa vez aprofundando um pouco mais o debate em torno da questão da flexibilização da CLT. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo o trabalho intermitente, flexibilização das leis trabalhistas, a participação dos deputados Leonardo Monteiro, do PT de Minas, e Herculano Passos, do PSD de São Paulo. E eu queria voltar ao tema que a gente começou a discutir, aprofundar mais no final do primeiro bloco, que é essa questão da flexibilização. Essa sempre foi uma questão que eu já havia falado, que provocou muita polêmica aqui no Congresso. Eu já estou aqui há mais tempo até do que os senhores, os dois. E eu acompanho muito esse debate. Sempre foi uma questão muito complicada. Deputado
Herculano, como é que o senhor acha que se pode chegar a um consenso em torno desse tema? O senhor falou das modificações que a sociedade brasileira e mundial vem sofrendo, mas é possível a gente chegar a um consenso em torno de um tema tão explosivo, tão polêmico quanto esse? Eu acredito que haverá um consenso e nós estamos aqui justamente como parlamentares para formatar leis para que melhore a vida das pessoas. E tem épocas de crise, épocas de dificuldade. E nós queremos gerar cada vez mais o emprego, oportunidade de trabalho e regulamentado, né? A gente não quer ninguém na informalidade. Por isso é importante a gente pensar bem em leis que vamos votar aqui, para que a gente possa beneficiar a população. E a flexibilização, eu acho muito importante, a minha opinião, da CLT, porque é um modelo que, na minha opinião, ultrapassado, né? Essa é a opinião pessoal minha, uma lei boa, tudo, que defendeu os funcionários, os trabalhadores até hoje, com muita... É uma lei importante, né? Que criou-se a estabilidade, a garantia do trabalho e defende o trabalhador. Só que tem que ser modificada, então tem que ser flexibilizada, até porque os tempos mudaram, né? Essa é a minha opinião. O mundo é outro. O mundo é outro. Deputado... Há 40, quando foi feita a CLT, como o deputado Leonardo Monteiro disse aqui, hoje tem pessoas que trabalham em casa na internet. Naquela época não existia internet. Então é outra realidade. Nem a possibilidade. Né? Então o mundo mudou. Agora, deputado Leonardo Monteiro, o senhor fala que o partido está aberto, não é, para esse debate em torno da questão da flexibilização. Mas há setores do seu partido e de outros partidos de esquerda que são muito radicais em relação a essa questão. Será que eles estão sensíveis a essa necessidade apontada pelo deputado Herculano de adaptação aos tempos modernos? Não é só a questão também do PT. O problema é que existe, na verdade, tradicionalmente, sempre uma relação muito forte entre capital e trabalho. Nós temos que... Eu mesmo sou da Comissão de Trabalho aqui da CETASP. Há uma disputa muito acirrada, que a gente podia dizer assim. O que eu vejo é o seguinte, que a CLT é uma conquista importante para a classe trabalhadora e para o setor empresarial também. Não é? Porque patrão nenhum que seja um bom patrão, ele quer escravizar o trabalhador. Não é? Agora, a gente sabe também que se não tiver uma regulamentação, uma legislação, isso fica... Facilita tem os aproveitadores. abusos. Não é? Facilita os abusos. E nós temos várias leis e legislação que são posterior à CLT. Por exemplo, a jornada de trabalho. Não é? Foi a partir de 88 que nós redefinimos a jornada de 8 horas, a semana de 48 horas semanais. Não é? Nós temos um setor que já conquistou 44 e temos setor reivindicando 40. E temos algum setor que é menos, professores, a jornada é menor. Por exemplo, o telespectador da TV Câmara, o ouvinte da Rádio Câmara que nos acompanha, não sabe, mas aqui do lado de fora do Congresso, quem chega ao Congresso encontra vários cartazes nos postes aqui na chegada ao Congresso, defendendo 40 horas. 40 horas semanais. Exatamente. Então, o que eu vejo, como eu disse aqui na abertura do programa, né? Que o trabalho ele tem que ser saudável, ele tem que ser gostoso, você tem que ter de prazer, independente da profissão que você exerce. Eu trabalhei de turno quase a minha vida toda, 3 horários, na fábrica de papel e celulose, e eu gosto da empresa que eu trabalhei, gostava do meu trabalho, não é? Era um trabalho pesado. Eu pegava o serviço 0 hora, largava às 8 da manhã, pegava às 8 horas da manhã na outra semana, largava às 16, semana seguinte eu pegava às 16, largava às 0 hora, não é? Mas aquilo tudo era determinado, tinha um acordo, inclusive, com o nosso sindicato. Mas tem um ditado que diz que quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Exatamente. Então, a gente se diverte, então não é exatamente é isso trabalho. Que nós defendemos, é isso que o nosso partido defende, não é? Que o movimento sindical defende, que da mesma forma que nós vivemos hoje na sociedade, ele aqui é do ramo do turismo. O que o turismo precisa? Das pessoas para fazer turismo. Não só os empresários, mas também do trabalhador. Não é? Poder, na sua época de férias, viajar, seja aqui no Brasil, seja lá para fora. Não é? Poder curtir a vida também. Não é?
Então nós queremos aqui, o que nós defendemos é que essa riqueza que nós temos no nosso país, não só riqueza em dinheiro, mas de beleza, de cultura, de turismo, possa ser aproveitado por todos e por todas. Não é? Isso é que nós defendemos. Exatamente. Deputado Herculano, essa questão do trabalho intermitente, queria só voltar um pouquinho. O senhor falou de eventos que têm início e têm fim. É o caso, por exemplo, do Rock in Rio, começa num dia, uma semana, termina ali no final. E esses trabalhos que começam e às vezes precisam ser prorrogados, a legislação que está em discussão nesse momento, ela prevê essas possibilidades, esses arranjos para se poder atender a essa necessidade? Ela é justamente o que seria o trabalho intermitente. Uma pessoa ficaria disponível à contratação do terceirizado. E esse contrato tem dois modelos. Na Lei Biagi, que é na Itália, existe um modelo que a pessoa fica, ela até recebe sem trabalhar, porque ela está stand-by, ou seja, disponível a ser chamada no Como se momento... fosse plantão. Não, seja um plantão alcançável. alcançável. Né? Então, Em qualquer momento ela pode ser... Em qualquer chamada, momento ela pode ser requisitada. chamada e ela é obrigada a atender aquele evento e aquele trabalho por aquele período. E ela vai ganhar por aquele período e ter também um ganho porque ela está disponível. E há o trabalho que ela não está disponível. Chama-se, se ela quiser vir trabalhar, ela vem, se ela não quiser, ela pode estar trabalhando para outra empresa, porque ela pode estar full time. Então isso há essa possibilidade na legislação italiana também, dessa possibilidade. Isso no caso da terceirização, que as pessoas que trabalham no terceirizado. Agora tem o trabalho intermitente, no caso de Portugal, nos Estados Unidos, por exemplo. O aluno que cursa uma faculdade, né, universitário, ele pode, no sábado e domingo, ele ir trabalhar num restaurante, num bar, num hotel, como funcionário, porque aquele estabelecimento precisa daquele trabalho temporário naquele período, né, como trabalho intermitente. E aí ele pode ser contratado e ganha sobre aquele período trabalhado. Agora, deputado Leonardo, todos esses arranjos a que nós nos referimos, rapidamente, é claro, aqui nesse programa, eles são, de certa forma, nesse momento, são urgentes, porque as necessidades estão sendo colocadas com muita rapidez, né? A dinâmica desses modelos de trabalho, elas são estão chegando com muita rapidez. Será que o Congresso está tendo a agilidade necessária, a seu ver, para atender a essa necessidade de atender rapidamente? Você tocou um tema importante, Paulo José, que é essa questão da rapidez. Eu também acho... É claro que o debate é importante, da mesma forma que você está dizendo imediato. né, e a gente está vendo que o país, o mundo está se modernizando, não é tolerável mais, sobretudo para a nossa juventude, ver um projeto de lei chegar aqui na Câmara e às vezes tem uns que ficam aqui 10, 12, 15 anos para ser aprovado. Eu acho que nós também temos que criar formas mais rápidas de, fazendo o debate que tem que ser feito, o estudo que tem que ser feito, a discussão que tem que ser feita, mas votar mais rápido os projetos aqui na Câmara. Sobretudo esses relativos, nós estamos discutindo a questão trabalhista, mas qualquer outro projeto de lei. Né? Quando nós vimos aí a população sair na rua em 2013 para se manifestar, a população naquela época não se manifestava contra um partido ou contra o partido B ou A, ou contra o governo, contra as instituições, as nossas instituições. Né? Talvez que nós por essa lentidão na tomada de decisões. Nós temos, por exemplo, um projeto vem aqui na Câmara, daquilo tem que ir para o Senado, do Senado voltar para a Câmara. Isso são coisas que eu acho que é inócuas, não precisava disso. A Câmara podia ter uma função e o Senado ter outra, função mais revisora do Senado. O Senado aprovar acordos internacionais, representar de fato os estados, discutir questões estaduais, de empréstimos dos estados, convênio do estado com a União, e o projeto de lei se restringir mais à Câmara. Né? Agora, hoje nós temos a Câmara que propõe, o Senado também propõe. Bom, então, mas aí nós já estamos entrando numa outra seara, que seria uma constituinte. Mas eu queria só voltar ao tema original. Assim, eu acho que a gente precisa ser mais rápido aqui. Até para atender essa expectativa da sociedade em geral, da classe trabalhadora, para poder estar aprovando
projetos de interesse da sociedade em geral, dos empresários, da classe trabalhadora, mas de uma forma mais rápida que a gente possa atender essa expectativa do mundo moderno, da sociedade moderna, que cada dia, inclusive, aparecem novos modelos de trabalho, toda hora. De prestação de serviço. Eu queria só, já que o tempo está praticamente encerrado, 30 segundos para cada um. O senhor é otimista, deputado? Sou otimista. Em relação a essa regulamentação, você acha que dá tempo de fazer uma coisa? Sou otimista e sou favorável à rapidez, até porque na Copa do Mundo muitos serviços que foram prestados foram na informalidade. O ano que vem nós vamos ter as Olimpíadas aqui, que vai precisar de muito dessa questão de contratação de trabalho intermitente. Então eu acredito que a gente tem pressa e queremos fazer com que esses projetos andem e que os funcionários e trabalhadores tenham o amparo legal da legislação para que eles possam trabalhar dentro da legalidade. O senhor também é otimista? Também sou. Espero que esse projeto, sobretudo de autoria do senador Valdir Raupp, é um bom projeto, já dei uma lida nele. As outras proposições também são importantes e isso a pensar e estudado, com certeza nós vamos ter uma boa legislação para adequar a esse momento importante da necessidade do trabalho intermitente, do trabalho temporário, dessas novas formas de trabalho que está sendo apresentado para a sociedade. Bom, eu queria agradecer ao deputado Herculano Passos, PSD de São Paulo, deputado Leonardo Monteiro, do PT de Minas, pela participação nesta edição do Brasil em Debate. Agradecer a você de casa pela audiência. Se você quiser rever alguma edição do nosso programa, é só entrar no nosso site, câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.